No nosso aniversário de casamento, meu marido se virou para mim na frente de todos, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Eu queria nunca ter me casado com você." Algo dentro de mim se despedaçou em silêncio. Na manhã seguinte, não discuti nem chorei. Guardei minha verdade, esvaziei as contas, vendi a casa e desapareci sem olhar para trás. Kennedy: "Eu queria nunca ter me casado com você." Meu marido pronunciou essas palavras ao microfone na nossa festa de 5 anos. Sua voz era firme e clara, de modo que todos os convidados da propriedade Greenbrier puderam ouvi-lo perfeitamente. O champanhe parou de fluir. A banda de jazz silenciou no meio da música. Sem rostos se voltaram para nós com expressões que variavam do choque à pena e à satisfação mal disfarçada. Fiquei ali, com um vestido de seda champanhe que custava mais do que eu costumava ganhar em um mês. Minha maquiagem cuidadosamente aplicada provavelmente não escondia nada da minha confusão, e tentei entender o que estava acontecendo. Não se tratava de um homem tendo um colapso emocional. Era teatro encenado com precisão diante de testemunhas cuidadosamente selecionadas. Escher devolveu o microfone ao atordoado coordenador do evento e saiu do pequeno palco que havíamos montado para os discursos. A multidão se abriu automaticamente para ele, e ele me deixou sozinha em meio aos destroços do nosso casamento. Naquela noite, voltei para casa e ele não apareceu. Não mandou mensagem, não ligou, não deu nenhuma explicação. Só silêncio. Sentei-me na ilha da cozinha no escuro e me permiti pensar com clareza pela primeira vez em anos. As pessoas não destroem seus cônjuges publicamente sem motivo. Elas o fazem quando precisam de testemunhas, quando estão construindo uma narrativa para algo maior. Pela manhã, minha tristeza havia se transformado em algo mais frio e útil. Liguei para minha amiga advogada Nathalie e disse 5 palavras que dariam início a uma guerra que Escher nunca imaginou. "Preciso ver tudo. Antes de continuarmos, quero agradecer por estar aqui enquanto compartilhamos histórias de força e sobrevivência. Se você acredita que a verdade e a justiça importam, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que acontece em seguida. Mas para entender como cheguei àquele momento, sentado na minha cozinha ao amanhecer, tomando uma decisão que mudaria tudo, preciso voltar ao começo. 6 anos antes, eu nunca teria imaginado essa vida ou esse final. Conheci Escher Bennett em um evento beneficente para arrecadação de fundos para programas de alfabetização, um daqueles eventos em que empresas locais assinam cheques. Se sentem bem consigo mesmas por uma noite. Eu fui relutantemente arrastado para lá por Emma, minha colega de quarto da faculdade, que achou que eu precisava sair mais depois de um término difícil que me deixou questionando se algum dia eu encontraria alguém que realmente valorizasse o que eu fazia para viver. A maioria dos homens com quem namorei parecia achar que ensinar era algo bonito, mas não um trabalho sério, algo que fiz até encontrar uma carreira de verdade ou me casar e ter meus próprios filhos. Escher era diferente, ou assim eu pensava na época. Ele foi o palestrante principal naquela noite, falando sobre desenvolvimento urbano e construção de comunidade com uma paixão que parecia genuína, em vez de performática. Ele falou sobre como comunidades fortes precisam de boas escolas e como a educação é a base de tudo que ele tenta construir por meio de seu trabalho imobiliário. Quando ele se aproximou de mim na recepção e perguntou sobre meu trabalho como professor da quarta série, ele realmente ouviu minhas respostas. Ele não olhou por cima do meu ombro procurando pessoas mais importantes para conversar. Não checou o celular nem me interrompeu no meio da frase. Ele olhou para mim como se eu fosse a única pessoa na sala com quem valia a pena conversar. E depois de anos me sentindo invisível ou rejeitado, essa tensão parecia água no deserto. Em 3 meses, éramos inseparáveis. Escher aparecia no meu apartamento depois de longos dias em seu escritório imobiliário com comida para a viagem de qualquer restaurante que ele tivesse descoberto naquela semana e histórias sobre clientes difíceis e batalhas de zoneamento que ele fazia parecerem quase interessantes. Eu contava a ele sobre meus alunos, sobre o garoto que finalmente aprendeu a ler livros depois de lutar o ano todo, sobre a garota cujos pais estavam passando por um divórcio e como eu estava tentando ajudá-la a se sentir segura na escola quando nada mais em sua vida parecia estável. Ele disse que eu o fiz sentir-se seguro, que meu trabalho o lembrou da importância do dele, que me ver me importar tanto com crianças que nem eram minhas o fez querer ser uma pessoa melhor. Quando ele me pediu em casamento em uma tranquila manhã de domingo, tomando café na minha pequena varanda, ainda sem anel,
porque ele queria que eu escolhesse um que eu realmente gostasse. Eu disse sim sem hesitar. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos em um acidente de carro que ainda me parece surreal quando penso nisso. Então, meu tio me acompanhou até o altar na igreja da minha infância. Foi uma cerimônia pequena, apenas familiares próximos e alguns amigos. Nada comparado ao espetáculo que nosso 5º aniversário se tornaria. Escher me prometeu estabilidade, parceria e um futuro construído com honestidade. Eu acreditei em cada palavra, porque ele nunca me deu motivos para não acreditar. Aqueles primeiros anos pareciam tão genuínos que mal consigo acessar agora quando tento me lembrar deles. Morávamos em uma casa modesta no bairro histórico de Charleston, perto o suficiente da minha escola para que eu pudesse ir a pé para o trabalho em dias agradáveis, economizando dinheiro com gasolina e fazendo exercícios ao mesmo tempo. Escher estava construindo seu negócio imobiliário do nada, trabalhando muitas horas, mas sempre reservando um tempo para o café da manhã de domingo em nossa pequena varanda. Ficávamos sentados ali lendo o jornal, mal conversando, apenas existindo no mesmo espaço confortável. Tínhamos jantares simples, onde realmente conversávamos sobre nossos dias, nossas frustrações, nossas pequenas vitórias. Lembro-me de rir de suas tentativas terríveis de cozinhar algo mais complicado do que ovos mexidos. Lembro-me dele me ajudando a corrigir provas, na mesa da cozinha até tarde da noite. Lembro-me de sentir que éramos uma equipe trabalhando juntos em prol de algo significativo. Mas no nosso 5º aniversário, tudo mudou de uma forma tão gradual que mal percebi até que fosse tarde demais. O negócio de Escher cresceu muito mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. O que começou como pequenas compras de imóveis residenciais, comprando casas decadentes e reformando-as para famílias jovens, tornou-se grandes empreendimentos comerciais com investidores e parceiros cujos nomes reconhecidos. Jornal. O dinheiro entrava como uma enchente que não parava de subir. E com isso veio um estilo de vida que eu nunca havia pedido, mas acabei aceitando aos poucos. Porque recusar parecia ingrato. Nós nos mudamos de nossa aconchegante casa para uma casa colonial de 4 quartos que Escher insistiu que precisávamos para entreter clientes e investidores que esperavam certas coisas de parceiros de negócios. A casa era linda de um jeito intimidador, com cômodos que mal usávamos e móveis que pareciam caros, mas desconfortáveis, escolhidos por uma designer de interiores que pediu minha opinião, mas claramente já sabia o que queria. Senti mais falta do nosso antigo lugar do que admiti para qualquer um, até mesmo para Emma. Senti falta de poder ir até o mercado da esquina, onde o dono sabia meu nome e perguntava sobre meus alunos. Senti falta dos vizinhos que acenavam de suas varandas e às vezes traziam tomates extras de seus jardins. Senti falta da simplicidade de uma vida em que eu entendia meu papel e me sentia competente para desempenhá-lo. Minha mãe me visitava com frequência, sempre comentando sobre o quanto Escher havia me sustentado e o quanto eu tinha sorte de ter me casado com um homem tão ambicioso que claramente me adorava. Ela andava pela casa tocando as coisas com cuidado, como se estivesse em um museu, e me dizia que meu pai ficaria muito orgulhoso de me ver tão bem acomodada. Emma voava de Atlanta algumas vezes por ano e fazia piadas sobre como eu tinha me casado. Mas sempre havia algo em sua voz que eu não conseguia interpretar direito. Seria inveja, preocupação, julgamento? Nunca perguntei porque tinha medo da resposta. Tinha medo de que ela confirmasse o que eu já começava a suspeitar, que eu havia me perdido em algum ponto da transição de Kennedy Artley para Kennedy Bennett. Comecei a sentir que estava desempenhando um papel na vida de outra pessoa. Comparecer a galas com vestidos que eu jamais teria escolhido. Sorrir para fotos ao lado de pessoas cujos nomes esqueci imediatamente após serem apresentadas. Conversei sobre coisas que não me importavam com pessoas que nunca mais veria, discutindo sobre casas de férias, estratégias de investimento e conselhos de caridade, enquanto me perguntava internamente se mais alguém nesses eventos se sentia tão falso quanto eu. Mas eu disse a mim mesma que isso era normal, que era assim que a evolução do casamento se parecia, que todos os casais passavam por fases de adaptação conforme suas circunstâncias mudavam. Eu disse a mim mesmo que estava sendo egoísta por sentir falta da nossa antiga vida, quando tantas pessoas seriam gratas pelo que eu tinha. Aprendi a ser grata, a valorizar a segurança e a estabilidade, a parar de reclamar, até mesmo na minha cabeça, sobre me sentir desconectada de uma vida que parecia perfeita vista de fora. A festa de aniversário foi ideia inteiramente do Escher, embora ele a tenha apresentado como algo que estávamos decidindo juntos. Eu tinha sugerido algo intimista,
Talvez um jantar com nossos amigos mais próximos no nosso restaurante favorito, ou uma viagem tranquila de fim de semana para as montanhas, onde poderíamos passar um tempo juntos sem precisar nos apresentar para ninguém. Mas Asher insistiu que precisávamos comemorar no Greenbrier Estate, o local mais exclusivo de Charleston, com uma lista de convidados que crescia a cada vez que discutíamos o assunto. 30 pessoas se tornaram 50, depois 70, depois quase 100 quando finalizamos os convites. Ele disse que era importante para sua reputação empresarial, que se esperava que pessoas em nossa posição fizessem certas coisas, fossem vistas de certas maneiras. Quando eu respondi gentilmente, sugerindo que nosso aniversário deveria ser sobre nós e não sobre seus contatos comerciais, ele pareceu magoado e disse que queria me homenagear, para mostrar a todos o quanto estava orgulhoso do nosso casamento. Isso efetivamente acabou com minhas objeções. Afinal, que tipo de esposa reclama do marido querer celebrar o relacionamento deles publicamente? Então, passei semanas ajudando a planejar cada detalhe. Embora os coordenadores do evento estivessem cuidando da maior parte do trabalho, o menu exigiu várias degustações. As flores precisavam complementar a arquitetura do local. A disposição dos assentos precisava levar em conta relações comerciais complexas que eu não compreendia completamente, manter certas pessoas afastadas e outras estrategicamente juntas. Minha mãe estava emocionada, contando a todos no seu clube de bridge sobre a elegante festa que sua filha estava organizando. Finalmente vivendo o tipo de vida que ela sempre esperou que eu alcançasse. Emma achou excessivo quando contei a ela sobre os planos, mas ela concordou em voar com seu novo namorado, embora eu pudesse ouvir a reserva em sua voz. Na noite anterior à festa, fiquei no nosso quarto experimentando o vestido de seda champanhe que Asher insistiu que eu comprasse em uma boutique onde eu normalmente nunca compraria. E por apenas um momento, senti uma onda de desconexão tão forte que me deixou fisicamente tonto. A mulher no espelho parecia pertencer à propriedade Greenbrier. Parecia alguém que frequentava galas beneficentes, sabia qual garfo usar para cada prato e nunca se preocupava com dinheiro. Ela parecia bem-sucedida e estável, exatamente onde deveria estar. Mas eu não a reconheci. Não conseguia me lembrar do momento exato em que deixei de ser Kennedy Hartley, a professora da 4ª série que comprava roupas na Target e considerava pizza para a viagem um prazer especial. Quando eu me tornei Kennedy Bennett, a esposa do empreendedor imobiliário que tinha vários vestidos caros, se preocupava com a disposição dos assentos e conversava com pessoas cujas vidas não tinham nenhuma semelhança com a minha. Toquei meu reflexo no espelho, pressionando a palma da mão contra o vidro frio, e não senti nada. Eu deveria ter dado ouvidos a esse sentimento. Eu deveria ter confiado na parte de mim que sabia que algo estava fundamentalmente errado. Mas não o fiz. Em vez disso, alisei o vestido caro, pratiquei meu sorriso até que parecesse natural e me preparei para celebrar um casamento que eu pensava ser real, mas que estava prestes a descobrir que tinha sido construído com base em mentiras que eu nunca imaginei que chegariam. A noite começou exatamente como planejado, o que fez com que o que viria a seguir parecesse ainda mais surreal. Emma contou histórias sobre nossos dias de faculdade que fizeram todo mundo rir, lembrando a todos da época em que eu mal podia comprar ramen e sonhava em viajar o mundo com um salário de professora. Marcos, o sócio de Asher, levantou seu copo com palavras sobre dedicação e parceria, sobre como Asher sempre me deu crédito por mantê-lo com os pés no chão. Minha mãe ficou com lágrimas genuínas nos olhos, falando sobre o quão orgulhoso meu pai ficaria de me ver tão feliz e estável, tão amada por um homem que claramente me amava. Fiquei genuinamente comovido ao ouvi-la, pensando que talvez eu estivesse errado em me sentir desconectado desta vida. Talvez esta celebração elegante na propriedade Greenbrier fosse exatamente onde eu deveria estar. Asher sentou-se ao meu lado. Durante todos os discursos, sua mão pousada sobre a minha, o que todos interpretaram como afeição. Seu sorriso perfeito e caloroso para a sala cheia de convidados. Quando ele se levantou para pegar o microfone, eu esperava algo doce e previsível. Talvez uma piada sobre como eu aguentava suas longas horas de trabalho. Talvez um agradecimento pela paciência com as ambições dele. Talvez alguma história sentimental sobre o momento em que ele soube que queria se casar comigo. A sala ficou em silêncio, daquele jeito expectante que as multidões fazem quando esperam por algo emocionante. Todos se virando para nós com rostos prontos para rir ou chorar, ou ambos. Eu estava sorrindo para ele, provavelmente parecendo a esposa dedicada de um filme romântico, completamente despreparada para o que estava prestes a acontecer. Asher olhou diretamente para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes em seu rosto.
Seus olhos azuis eram frios, calculistas, completamente vazios de qualquer calor ou reconhecimento. Por uma fração de segundo, pensei genuinamente que havia algo de errado com ele do ponto de vista médico. Talvez ele estivesse tendo um derrame ou algum tipo de evento neurológico que estivesse alterando sua personalidade em tempo real, mas sua voz era perfeitamente firme. Quando ele falava, projetando-se claramente em todos os cantos do salão com o mesmo tom controlado que ele usava em apresentações de negócios. Kennedy, ele disse, e lembro-me de pensar que seu tom soava errado, como se ele estivesse se dirigindo a um estranho ou a um rival nos negócios. E não a esposa. A maneira como ele disse meu nome não tinha afeição nem história. Nada que reconhecesse os 6 anos que passamos construindo uma vida juntos. Então vieram as palavras que se repetiriam na minha mente milhares de vezes nos meses seguintes. Eu queria nunca ter me casado com você. Elas pairavam no ar como fumaça de uma arma, visíveis, venenosas e impossíveis de retirar. Meu cérebro simplesmente não conseguia processar o que meus ouvidos tinham ouvido. As palavras não faziam sentido naquele contexto, na nossa festa de aniversário, cercados por todos que conhecíamos. Na verdade, eu sorri no começo, esperando a piada final, que ele risse e dissesse que estava brincando de alguma forma bizarra que eu ainda não entendia. Mas ele ficou ali parado, com o microfone na mão, me observando com algo que parecia perturbadoramente próximo da satisfação, como se estivesse satisfeito com minha confusão. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pressionando o ambiente como um peso físico. Eu podia ouvir a respiração de alguém falhando, um copo sendo colocado com muita força, o cristal tilintando. Farfalhar de tecidos caros enquanto as pessoas se mexiam desconfortavelmente em seus assentos, sem saber para onde olhar ou o que fazer. A expressão no rosto de todos confirmou que isso estava realmente acontecendo, que eu não tinha ouvido ou entendido mal. Emma levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque e algo mais que não consegui identificar. Seria pena, ou ela sabia que algo estava por vir. Marcos, que estava sorrindo calorosamente momentos antes durante seu próprio brinde, empalideceu e olhou para seu prato como se fisicamente não conseguisse suportar assistir ao que estava acontecendo. O rosto da minha mãe ficou pálido de uma forma que me assustou. Ela agarrou o peito com a mão como se estivesse tendo uma reação física às palavras, como se elas a tivessem machucado tanto quanto me machucaram. O pai de Asher, que sempre me tratou gentilmente, me acolheu em sua família, fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente, no que parecia resignação ou decepção. A sala se dividiu em um caos de reações, suspiros vindos de diferentes mesas, sussurros começando imediatamente quando as pessoas se inclinavam umas em direção às outras. Algumas pessoas realmente se levantaram como se estivessem prestes a intervir de alguma forma, mas claramente não tinham ideia de como seria uma intervenção nessa situação. A coordenadora do evento ficou paralisada com o microfone estendido nas mãos trêmulas, seu treinamento profissional completamente inadequado para o que quer que fosse aquilo. E Asher simplesmente devolveu o microfone a ela sem dizer mais nada, sem explicação, sem pedido de desculpas ou reconhecimento do que tinha acabado de fazer. Ele saiu do pequeno palco que tínhamos montado para discursos, e a multidão se abriu para ele automaticamente, todos atordoados demais para se mover, falar ou pará-lo. Ele me deixou ali sozinha, em meio aos destroços do nosso casamento, diante de 100 testemunhas que contariam essa história pelos anos seguintes. Não fui atrás dele, embora parte de mim quisesse exigir uma explicação ali mesmo, na frente de todos. Mas algo dentro de mim ficou muito quieto e muito frio naquele momento, como se um interruptor tivesse sido acionado. Um instinto de sobrevivência tomou conta de mim, algo que eu não sabia que possuía. Levantei-me lenta e deliberadamente e alisei meu vestido de seda champanhe com mãos que de alguma forma estavam firmes. Apesar de tudo, virei-me para encarar a sala cheia de pessoas que tinham acabado de testemunhar minha completa humilhação. Todos me encaravam com expressões que variavam do horror à pena, passando pelo que parecia assustadoramente divertido. Peço desculpas pela interrupção, ouvi-me dizer, com a voz surpreendentemente calma e clara. Por favor, aproveitem o resto da noite. Era completamente absurdo. Eu estava me desculpando pela minha própria destruição pública, dando permissão às pessoas para ficarem e comerem a comida cara pela qual tínhamos pago enquanto meu casamento implodia em tempo real, mas não consegui pensar em mais nada para fazer ou dizer que me devolvesse algum controle sobre a situação. Então, caminhei pelo salão de baile com a cabeça erguida, mantendo toda a dignidade que pude salvar, passando por mesas de convidados que de repente acharam seus pratos fascinantes e não
Conseguiam me olhar nos olhos. Passei pela banda de jazz que havia parado de tocar no meio da música, com seus instrumentos pendurados, silenciosos e inúteis. Passando pelos elaborados arranjos de flores que o florista levou 3 horas para instalar naquela tarde, escolhidos especificamente para complementar a arquitetura do local. Passando a mesa de sobremesas, passamos 1 hora escolhendo algo do menu do buffet. Cada detalhe dessa festa que eu ajudei a planejar durante semanas agora parecia uma piada cruel. Emma me alcançou no corredor de mármore do lado de fora do salão de baile e agarrou meu braço com força suficiente para me impedir. Kennedy, o que aconteceu? O que ele quis dizer? Você sabia que ele ia fazer isso? As perguntas surgiram rapidamente, e sua voz continha algo que eu não conseguia identificar. Preocupação certamente, mas também algo mais. Olhei para ela, para minha amiga mais antiga que tinha vindo de Atlanta para esta celebração, e percebi que não tinha absolutamente nenhuma resposta para lhe dar. Não sei, eu disse, e percebi como minha voz soava monótona, como se eu estivesse relatando informações em vez de discutir o fim do meu casamento. Não tenho ideia do que aconteceu ou por quê. Emma olhou para mim como se estivesse tentando determinar se eu estava em choque, mentindo ou prestes a desmoronar completamente. Quer que eu vá para casa com você? Você não deveria ficar sozinha agora. Mas eu queria ficar sozinha. Eu precisava ficar sozinha para pensar, para processar, para entender o que aquilo significava. Estou bem, eu disse a ela, o que era obviamente uma mentira. Mas a única coisa que consegui dizer foi: só preciso ir para casa. Naquela noite voltei sozinho para nossa casa colonial de 4 quartos no bairro histórico, e me senti como se estivesse entrando na casa de um estranho, e não no lugar onde vivi pelos últimos 3 anos. Asher não tinha voltado. O carro dele não estava mais na garagem quando cheguei. O telefone dele caiu direto na caixa postal quando tentei ligar, não tocou. Como se ele o tivesse desligado de propósito. Andei pelos cômodos que decoramos juntos. Escolhemos os móveis e penduramos fotografias. Imagens passadas de nós sorrindo em vários eventos ao longo dos anos. Nosso pequeno casamento na igreja da minha infância. Férias em Savannah, onde exploramos locais históricos e comemos muitos frutos do mar. Festas de fim de ano onde posamos com amigos e familiares. Cada fotografia agora parecia a evidência de um crime que eu não sabia que estava sendo cometido. Como se eu estivesse olhando para cenas encenadas em vez de momentos reais da nossa vida. Sentei-me na ilha da cozinha, o mesmo lugar onde tínhamos tomado café da manhã naquela manhã. O mesmo lugar onde Asher beijou minha testa antes de sair para seu escritório, dizendo que me veria no local e que estava ansioso para comemorar comigo. Será que ele já sabia o que ia fazer? Será que me deu um beijo de despedida enquanto planejava minha destruição, enquanto ensaiava aquelas 7 palavras em sua cabeça? Servi-me de uma taça de vinho da garrafa que havíamos aberto 2 noites antes. Mas quando a levei aos lábios, não consegui me obrigar a bebê-la. Em vez disso, fiquei sentado lá na casa escura, sem acender as luzes, deixando meus olhos se ajustarem às sombras enquanto minha mente tentava entender o que tinha acontecido. As pessoas não destroem seus cônjuges publicamente sem motivo. Não se tratava de raiva, impulso ou algum tipo de colapso emocional. Era estratégia, teatro, uma performance para um público específico. Asher fez isso deliberadamente na frente de testemunhas cuidadosamente escolhidas, com um propósito que eu ainda não havia descoberto, mas sabia que existia. Ele estava construindo uma narrativa, criando uma história que serviria a um plano maior que eu ainda não conseguia enxergar. Quando o sol começou a nascer, lançando luz cinzenta através das janelas da cozinha, meu choque havia se transformado em algo mais nítido e útil. Não tristeza ou desgosto, embora isso viesse depois. O que eu senti era determinação fria, clara e focada. Eu precisava entender por que isso tinha acontecido. Precisava ver tudo o que estava me escapando. Na manhã seguinte ao aniversário, liguei para Natalie Park antes do sol nascer completamente. Minha mão tremia levemente enquanto eu descava o número dela, embora eu não soubesse dizer se era de exaustão ou de adrenalina. Natalie e eu éramos amigas na faculdade, quando ela cursava direito e eu cursava pedagogia, e mantivemos contato superficialmente ao longo dos anos. Ela se tornou advogada de divórcio em Atlanta, o tipo de pessoa que as pessoas contratam quando seus casamentos terminam mal e precisam de alguém que lute sem piedade. Nos víamos talvez 2 vezes por ano para almoçar quando ela visitava Charleston para visitar os pais.
Sessões informais de atualização, onde conversávamos sobre trabalho e vida, evitando qualquer coisa muito pesada. Mas Nathalie sempre foi perspicaz, observadora, o tipo de pessoa que conseguia enxergar através de fachadas e fingimentos em segundos. Eu precisava dessa clareza agora mais do que nunca precisei de qualquer outra coisa. Ela atendeu no segundo toque, apesar de ser cedo. Ouvi dizer, ela disse antes que eu pudesse falar. A Emma me ligou ontem à noite, depois da festa. Ela estava preocupada com você. Estou indo aí agora mesmo. Não houve discussão, nem pergunta se eu precisava dela, apenas a decisão imediata de que eu não enfrentaria isso sozinho. Em menos de uma hora. Nathalie estava na minha porta carregando sua elegante pasta de couro e uma sacola de bagels do lugar perto do hotel que ela sabia que eu não comeria, mas que havia trazido mesmo assim porque lhe dava algo para fazer com as mãos. Nós nos sentamos à mesa da minha cozinha, a mesma mesa onde eu havia me sentado no escuro poucas horas antes. E contei tudo a ela, não apenas sobre o brinde de aniversário, embora tenha sido por aí que comecei. Contei a ela sobre o último ano do nosso casamento, detalhes que eu não havia registrado conscientemente como problemas até que os falei em voz alta e ouvi como soavam. As ligações telefônicas tarde da noite que Asher recebia em seu escritório com a porta fechada, sua voz se transformando em um murmúrio que eu não conseguia ouvir através das paredes. As viagens de negócios que aumentaram em frequência e duração nos últimos 18 meses, levando-o a cidades que eu nunca havia visitado para reuniões com pessoas cujos nomes mudavam cada vez que ele os mencionava. A maneira como ele ficava distante e distraído, mesmo quando estávamos no mesmo cômodo, como se sua mente estivesse sempre em outro lugar, trabalhando em problemas que ele nunca compartilhou comigo. Contei a ela sobre os documentos que ele ocasionalmente me pedia para assinar, sempre explicando-os rapidamente enquanto eu estava no meio de outra coisa, deixando claro que ler páginas de linguagem jurídica seria tedioso e desnecessário, porque ele já havia revisado tudo. Nathalie ouviu sem interromper, tomando notas com sua caligrafia precisa, sua expressão ficando cada vez mais séria a cada detalhe que eu compartilhava. Quando finalmente fiquei sem palavras, ela largou a caneta e olhou para mim com uma intensidade que de repente me fez ficar com medo do que ela estava prestes a dizer. Kennedy, homens como Asher não destroem casamentos publicamente a menos que estejam protegendo algo ou construindo uma defesa para algo pior. Aquele brinde de ontem à noite foi estratégico. Ele precisava de testemunhas para vê-lo rejeitar você, para estabelecer uma narrativa que possa usar mais tarde. Precisamos ver seu panorama financeiro completo antes que ele tenha a chance de esconder alguma coisa ou alterar o acesso às contas. Passei o dia inteiro me tornando um detetive da minha própria vida, vasculhando uma casa que não parecia mais um lar. Comecei no escritório de Asher, uma sala onde raramente entrava porque ele sempre deixava claro que aquele era seu espaço de trabalho privado, onde ele lidava com assuntos comerciais com os quais eu não precisava me preocupar. Os arquivos estavam destrancados, o que me surpreendeu até perceber que ele nunca esperara que eu os vasculhasse. Por que eu esperaria? Eu era a esposa crédula que acreditava em tudo o que ele me dizia. Fotografei documentos com meu telefone, minhas mãos se movendo mecanicamente enquanto minha mente lutava para processar o que eu estava vendo. Extratos bancários de contas que eu nem sabia que existiam. Carteiras de investimentos com meu nome listado como coproprietário em imóveis dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Contratos comerciais com assinaturas que pareciam minhas, mas que eu não lembrava de ter assinado. Acessei nossas contas online compartilhadas, tirando prints de tudo antes que as senhas pudessem ser alteradas ou as informações pudessem ser excluídas. Nossa conta corrente conjunta contava uma história que eu estava distraído demais para perceber enquanto a vivia. Saques sistemáticos nos últimos 4 meses, 5 e 10 mil dólares de cada vez, todos rotulados como despesas comerciais ou oportunidades de investimento. O saldo passou de saudável para quase vazio enquanto eu continuava ensinando e presumindo que nossas finanças estavam estáveis. Encontrei escrituras de imóveis para investimento em meu nome, com endereços em cidades que nunca havia visitado. Quando olhei atentamente para as assinaturas nesses documentos, senti um aperto no estômago. Elas eram exatamente iguais à minha assinatura, a maneira específica como eu formava certas letras, a inclinação particular da minha caligrafia. Mas eu nunca tinha assinado esses papéis, nem mesmo os tinha visto antes daquele momento. Alguém falsificou meu nome tão perfeitamente que quase duvidei da minha própria memória. No terceiro dia de busca, eu já tinha reunido evidências suficientes para saber que algo estava muito errado, muito pior do que um casamento fracassado ou até mesmo um simples
Caso extraconjugal. Nathalie trouxe David Ramos, um contador forense com quem ela havia trabalhado em casos complexos de divórcio envolvendo ativos ocultos. David era um homem quieto na faixa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam ver padrões onde outras pessoas viam apenas números. Ele se instalou na minha sala de jantar com seu laptop e pilhas de documentos, ocasionalmente me fazendo perguntas sobre transações específicas ou compras de propriedades. Você autorizou esse saque? Você se lembra de ter assinado a papelada para este imóvel? Você sabia que seu nome estava listado nesta conta comercial? Minha resposta era sempre a mesma. Não, eu não sabia, não tinha assinado. Não tinha autorizado nada daquilo. Quando David finalmente levantou os olhos do laptop depois de 2 dias de análise intensiva, sua expressão era sombria de um jeito que fez meu peito apertar de ansiedade. Senhora Bennett, seu marido tem usado sua identidade para criar empresas de fachada e comprar propriedades que existem apenas no papel. Não se trata de investimentos imobiliários. As propriedades ou não existem ou são terrenos sem valor, comprados a preços inflacionados. Os fluxos de dinheiro sugerem fortemente lavagem de dinheiro. Os fundos vêm de fontes questionáveis, são filtrados por meio dessas transações imobiliárias falsas e depois desaparecem em contas no exterior. Se essa operação vier à tona e os investigadores começarem a investigá-la, seu nome estará em tudo. Você seria a primeira pessoa que eles considerariam responsável. A sala pareceu se inclinar ao meu redor. Agarrei-me à borda da mesa de jantar para me equilibrar. Enquanto eu ensinava alunos da 4ª série a fazer divisão longa e me preocupava com planos de aula e reuniões de pais e professores, meu marido estava construindo um empreendimento criminoso usando minha identidade como base. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. A resposta de David piorou tudo infinitamente. Com base nos documentos mais antigos que encontrei com a sua assinatura, pelo menos 3 anos. Possivelmente mais se houver contas ou propriedades que eu ainda não tenha descoberto. 3 anos. Todo o nosso tempo nesta casa, a maior parte do nosso casamento, foi construído sobre uma mentira que eu tinha sido ingênua ou confiante demais para perceber. As peças começaram a se encaixar de uma forma que me deixou fisicamente doente. Pedi licença para sair da sala de jantar e fui até o banheiro, onde me inclinei sobre a pia e tentei respirar apesar da náusea. O brinde de aniversário não era sobre terminar nosso casamento porque Asher havia se desapaixonado por mim ou encontrado outra pessoa. Embora isso também possa ser verdade. Tratava-se de estabelecer uma narrativa pública antes que qualquer operação criminosa na qual ele estivesse envolvido fracassasse, ou fosse investigada. Ao me declarar instável e indesejado diante de 100 testemunhas, Asher estava criando a história perfeita para quando as autoridades viessem fazer perguntas. Veja o que ela fez com o nosso casamento, ele poderia dizer. Veja como ela se comportou de forma errática. É claro que ela era capaz de cometer crimes financeiros. É claro que ela escondia atividades ilegais. Eu não tinha ideia do que ela estava fazendo pelas minhas costas. A esposa desequilibrada que destruiu o casamento dele se tornaria a esposa criminosa que destruiu a própria vida. O bode expiatório perfeito. Quando voltei para a sala de jantar, Nathalie estava revisando a análise de David com o olhar de um advogado para detalhes e estratégia. Ela olhou para cima quando entrei, e sua expressão confirmou o que eu já havia descoberto. Ele está incrustando sua falta de confiabilidade nos registros públicos. Quando os investigadores finalmente encontrarem seu nome em todos esses documentos e contas, ele alegará que você fez tudo pelas costas dele. Ele dirá que descobriu suas atividades ilegais e que é por isso que o casamento se desfez tão dramaticamente. Você se torna o criminoso, e ele se torna a vítima que foi enganada pela própria esposa. Pensei nos últimos 5 anos do nosso casamento através dessa nova e terrível lente. Todas aquelas viagens de negócios em que Asher insistia que eu ficasse em casa porque as reuniões seriam chatas e eu ficaria mais confortável em casa. Todos aqueles documentos que ele me pediu para assinar enquanto eu estava distraído, explicando-os tão rapidamente que mal tive tempo de ler além da linha de assinatura. Todas as vezes que ele me elogiou por ser confiante, por não ser o tipo de esposa desconfiada, que questionava cada movimento seu, ou exigia ver seu telefone, ou interrogava sobre sua agenda. Eu pensava que aqueles comentários eram elogios, sinais de um casamento saudável baseado no respeito mútuo. Agora eu entendia que eram algo completamente diferente. Ele não estava me elogiando.
Ele estava me aprimorando, me treinando para não fazer perguntas, me moldando exatamente no tipo de esposa que nunca olharia com atenção suficiente para ver o que ele realmente estava fazendo. E eu o deixei, acreditei em cada palavra. Fiquei tão grata por terem confiado nele que nunca questionei se essa confiança estava sendo usada contra mim. Tomei uma decisão que surpreendeu até mesmo Natalie. Eu iria desaparecer antes que Asher pudesse executar qualquer passo final que ele tivesse planejado. Não desaparecer no sentido de fugir para algum lugar remoto e se esconder, mas desaparecer estrategicamente, me livrando de todos os laços financeiros que nos uniam antes que ele pudesse me prender ainda mais ou usar essas conexões para me arrastar para baixo com o que quer que estivesse por vir. Quando contei a Natalie o que queria fazer, ela me estudou por um longo momento antes de concordar lentamente. Isso é inteligente. É exatamente o que você deveria fazer. Mas precisamos agir rápido e fazer tudo conforme as regras para que ele não possa alegar que você está agindo de forma ilegal ou irracional. Natalie explicou meus direitos legais com a precisão de alguém que já havia lutado essas batalhas muitas vezes antes. Como coproprietário da nossa casa, eu tinha todo o direito de vendê-la, mesmo sem o consentimento imediato de Asher, já que nossos nomes estavam na escritura. Como titular de uma conta conjunta, eu tinha direito à metade de tudo em nossas contas compartilhadas, independentemente de quem tivesse depositado o dinheiro originalmente. Como alguém cuja identidade foi roubada e usada para fins criminosos, até mesmo pelo meu próprio marido, eu tinha o direito de me proteger de maiores danos. Trabalhamos metodicamente nos dias seguintes, tratando minha extração como uma operação militar que exigia planejamento cuidadoso e execução impecável. Primeiro, retirei minha parte legal de nossas contas conjuntas restantes antes que elas pudessem ser congeladas ou esvaziadas por Asher quando ele percebesse o que eu estava fazendo. Fui pessoalmente ao banco, sentei-me em frente a um gerente que claramente queria fazer perguntas sobre o grande saque, mas era profissionalmente obrigado a não fazê-lo, e transferi exatamente metade do saldo restante para uma nova conta que eu havia aberto em um banco totalmente diferente. Não era nem de longe tanto dinheiro quanto deveria haver, dado que eu sabia sobre o sucesso empresarial de Asher, o que confirmava que ele já havia transferido a maior parte dos nossos ativos líquidos para algum lugar onde eu não tinha acesso. Mas o que restou foi o suficiente para me dar opções e independência. Então entrei em contato com uma corretora imobiliária em quem Natalie confiava, uma mulher chamada Patrícia, que era especialista em vendas rápidas e já tinha visto divórcios suficientes para saber que não deveria fazer perguntas invasivas. Expliquei que precisava vender nossa casa o mais rápido possível, que eu era coproprietário com pleno direito legal de iniciar a venda e que a rapidez era mais importante do que conseguir o preço mais alto possível. Patrícia andou pela casa fazendo anotações e tirando fotos enquanto eu observava, sentindo-me estranhamente distante dos cômodos em que morei por 3 anos. Ela me garantiu que as propriedades em nosso bairro estavam sendo vendidas em poucos dias no mercado atual, especialmente casas tão bem conservadas quanto as nossas. Posso listar isso amanhã de manhã, disse ela. E ficaria surpresa se não tivéssemos ofertas até o final da semana. Asher tentou me ligar 2 vezes naquela semana. Nas 2 vezes vi o nome dele aparecer na tela do meu celular e não senti absolutamente nada. Nenhuma vontade de responder, nenhuma curiosidade sobre o que ele poderia dizer, nenhuma afeição persistente ou esperança de que ele de alguma forma explicaria tudo de uma forma que fizesse sentido. Deixei ambas as chamadas irem para o correio de voz. E ele não deixou nenhuma mensagem. Ele enviou uma mensagem de texto 3 dias depois da festa de aniversário. Precisamos conversar sobre a situação da casa. A frase me disse tudo. Não precisamos conversar sobre nós, ou precisamos conversar sobre o que aconteceu, mas especificamente sobre a situação da casa, o que significava que ele já havia sido notificado de que eu havia colocado o imóvel à venda. Bloqueei o número dele sem responder. O que quer que ele tivesse a dizer não importava mais para mim. Minha mãe ligava todos os dias, cada vez mais preocupada e confusa, pedindo para eu explicar o que estava acontecendo e por que as pessoas ligavam para ela com perguntas sobre meu casamento e rumores sobre a festa de aniversário. Eu ainda não podia lhe contar a verdade. Como explicar que seu genro bem-sucedido, o homem que ela elogiara por cuidar tão bem de mim, era um criminoso que me usava como disfarce há anos? Como eu poderia dizer a ela que cada documento com minha assinatura falsificada, cada transação imobiliária ilegal, cada dólar lavado por meio de negócios imobiliários falsos foram projetados para me tornar o bode expiatório quando tudo desmoronasse?
Mãe, preciso que você confie em mim agora, eu disse durante uma dessas ligações, sentindo o cansaço na minha própria voz. Não posso explicar tudo ainda, mas prometo que estou fazendo o que preciso para me proteger. Por favor, confie em mim. Ela não entendeu, mas acabou parando de insistir em respostas que eu não podia dar. A casa foi vendida em 3 dias para um comprador à vista que não fez perguntas e queria fechar o negócio o mais rápido possível legalmente. Peguei minha metade dos lucros imediatamente, quase $200.000, que transferi para a nova conta da qual Asher não sabia nada. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto em um só lugar em toda a minha vida. Mais do que eu havia ganhado em anos de ensino somados. Não me senti culpado por aceitá-lo. Esse dinheiro representava 5 anos da minha vida. 5 anos sendo manipulado e usado. 5 anos tendo minha identidade roubada aos poucos, enquanto eu permanecia alheio a tudo. Na verdade, eu tinha uma dívida que me era de muito mais do que metade da venda de uma casa. Nathalie me ajudou a me livrar sistematicamente de cada cartão de crédito compartilhado, de cada conta de investimento conjunta, de cada emaranhado financeiro que me conectava a Asher. Era como se eu estivesse realizando uma cirurgia na minha própria vida, cortando cuidadosamente o tecido doente para salvar o que permanecia saudável. Cada conta que fechei, cada cartão que cancelei, cada conexão que cortei foi como recuperar um pequeno pedaço de mim que ele havia tirado. Emma ligou várias vezes durante esse período, preocupada comigo e perguntando se eu precisava que ela voasse de volta de Atlanta. Eu a afastei com vagas garantias de que estava cuidando das coisas e trabalhando com um advogado. Algo na reação dela na festa de aniversário continuou a me incomodar de uma forma que eu não conseguia expressar completamente. A pena em seus olhos parecia preparada demais, sábia demais, como se ela estivesse esperando que algo ruim acontecesse, em vez de estar genuinamente chocada com isso. Arquivei essa observação para análise posterior, concentrando-me na crise imediata de me proteger legal e financeiramente. Então contratei Marcus Cole, um investigador particular que Nathalie recomendou com entusiasmo incomum. Marcus era ex-FBI e agora trabalhava em casos particulares após se aposentar do FBI, especializando-se em investigações de fraude financeira e infidelidade. Ele era caro, exigindo $5.000 adiantado antes mesmo de começar a trabalhar, mas Nathalie insistia que ele valia cada centavo. Você precisa saber tudo o que Asher está fazendo, com quem ele está trabalhando e o que ele está planejando em seguida, explicou ela. Marcus consegue descobrir coisas que levaríamos meses para descobrir por meios legais, e não temos meses. Conheci Marcus em seu escritório no centro da cidade, um espaço deliberadamente comum, com decoração minimalista e uma parede de arquivos que provavelmente continham segredos sobre metade da cidade. Ele tinha pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos e o tipo de rosto que as pessoas esqueciam imediatamente depois de conhecê-lo, o que eu suspeitava ser exatamente como ele preferia. Ele ouviu toda a minha história sem demonstrar muita reação, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de notas, mas principalmente me observando com olhos que pareciam catalogar e analisar cada detalhe. Quando terminei, ele me fez uma pergunta: você quer saber tudo, mesmo que doa? Porque eu vou encontrar coisas que você não espera, e algumas delas serão dolorosas. Você está preparada para isso? Não hesitei. Tudo. Preciso saber de tudo. Marcus trabalhou com uma velocidade impressionante. Em uma semana, ele tinha fotos de vigilância de Asher se encontrando com um homem chamado Vincent Torres em vários locais de Charleston. Restaurantes onde se sentavam em cantos fundos falando em voz baixa. Canteiros de obras onde caminhavam por prédios inacabados apontando para plantas. O que parecia ser um armazém abandonado perto do porto, onde eles se encontraram tarde da noite com outros homens que não reconheci. Marcus forneceu uma pesquisa de antecedentes mostrando que Torres tinha um histórico questionável em investimentos imobiliários com ligações suspeitas, mas não comprovadas, com o crime organizado. Múltiplas propriedades que existiam apenas no papel, negócios que deixaram rastros de falências e investidores furiosos. O tipo de homem que pessoas de negócios legítimas evitavam, a menos que não tivessem escolha ou estivessem envolvidas em algo igualmente legítimo. Mas Marcus encontrou algo mais profundo do que os crimes financeiros e a lavagem de dinheiro nos documentos falsificados. Ele encontrou evidências de um caso. Ele me mostrou fotos de Asher entrando em um hotel boutique no centro da cidade com uma mulher que reconheci imediatamente, Sienna Caldwell, uma associada júnior em sua empresa de desenvolvimento, jovem, ambiciosa,
Bonita daquele jeito refinado que vinha de salões caros e personal trainers. Marcos tinha registros de data e hora mostrando que eles se encontravam neste hotel todas as terças e quintas-feiras à tarde há mais de um ano, sempre fazendo check no mesmo quarto com o nome falso que Marcos havia descoberto de alguma forma. Mais de 50 reuniões. Um padrão tão estabelecido que virou rotina. Ele também recuperou mensagens de texto por meio de métodos que não explicou completamente, mas que me garantiu que eram legais o suficiente para serem usados se necessário. Eu as li na tela do seu laptop, sentado na cadeira extra do seu escritório, e cada mensagem caiu como um pequeno e preciso ferimento de faca. Quando Kennedy sair de cena, finalmente poderemos ficar juntos de verdade, escreveu Sienna 3 meses antes do nosso aniversário. Ela é confiante demais para prever qualquer coisa disso, respondeu Asher. Quando ela perceber o que está acontecendo, será tarde demais. Fiquei olhando para aquelas palavras em particular por um longo tempo. Confiante demais. Ele disse isso como se fosse uma falha de caráter, como se minha crença nele fosse uma fraqueza que ele explorou, em vez de uma resposta razoável a anos de engano cuidadoso. Marcos me observou atentamente, provavelmente tentando avaliar se eu iria desmoronar ou desmoronar. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Eu me surpreendi ao rir, um som curto e amargo que não continha nenhum humor real. Estou melhor do que bem, disse eu, percebendo como minha voz havia mudado na última semana, ficando mais dura e fria. Finalmente entendi exatamente com o que estou lidando. Com as evidências de Marcos espalhadas sobre sua mesa e a análise financeira de David aberta no meu laptop, comecei a ver o quadro completo do plano de Asher com uma clareza que era ao mesmo tempo esclarecedora e nauseante. Ele estava usando meu nome e identidade para lavar dinheiro por meio de negócios imobiliários falsos com Vincent Torres por pelo menos 3 anos. Possivelmente mais se houvesse transações que ainda não tivéssemos descoberto. Sienna não era apenas sua amante, não era apenas mais uma mulher envolvida em um caso convencional. Ela estava ativamente envolvida no lado financeiro da operação, cuidando da papelada e das contas. O nome dela aparece em documentos internos que Marcos obteve por meio de fontes que ele não quis identificar. O caso e a fraude estavam tão interligados que não podiam ser separados. 2 crimes que corriam paralelamente e se complementavam. O plano de longo prazo de Asher ficou claro quando estudei a linha do tempo que havíamos construído. Quando a operação inevitavelmente fracassasse ou fosse investigada, meu nome estaria em todos os documentos importantes, as escrituras de propriedade, os registros comerciais, as contas bancárias, os pedidos de empréstimo. Ele alegava que eu tinha feito tudo pelas costas dele, que ele tinha descoberto minhas atividades ilegais e ficou horrorizado que o estresse e a traição tinham destruído nosso casamento. O brinde de aniversário foi sua primeira jogada nessa estratégia. Estabelecer diante de 100 testemunhas que eu era instável, que nosso casamento havia terminado mal e publicamente, que eu não era confiável. Qualquer protesto que eu fizesse depois soaria exatamente como as mentiras desesperadas de uma pessoa culpada tentando transferir a culpa. Era elegante em sua crueldade, um plano que provavelmente levou anos para ser desenvolvido. Fiz cópias de tudo o que havíamos reunido, tratando cada documento como se fosse uma evidência em um julgamento que ainda não havia começado, mas que inevitavelmente começaria. Várias cópias armazenadas em vários locais, porque eu tinha assistido a dramas policiais suficientes para saber que as evidências poderiam desaparecer ou ser destruídas. Um conjunto completo foi para Natalie, armazenado no cofre do escritório dela, junto com outros materiais confidenciais de clientes. Dei outro conjunto ao meu tio, irmão mais novo do meu pai, que me acompanhou até o altar no meu casamento, e que eu sabia que protegeria esses documentos com a própria vida se necessário. Ele não fez perguntas quando apareci em sua porta com uma caixa lacrada, apenas me puxou para um abraço e prometeu que nada aconteceria com o que eu estivesse confiando a ele. Enviei um terceiro conjunto completo para uma conta de armazenamento em nuvem segura, do tipo que exige várias etapas de autenticação e me notifica imediatamente se alguém tentasse acessá-la. Fui metódico e cuidadoso, tratando isso como a guerra que havia se tornado. Cada documento foi etiquetado, datado e referenciado com outras evidências. Criei planilhas monitorando fluxos de dinheiro, cronogramas mostrando quando crimes específicos ocorreram, redes mapeando as conexões entre Asher, Torres,
Siena e as várias empresas de fachada que eles haviam estabelecido. Foi um trabalho exaustivo que consumiu todas as noites por mais de uma semana. Mas também me senti fortalecido de uma forma que eu não sentia há anos. Eu não era mais a esposa passiva que assinava documentos sem lê-los. Eu estava construindo algo que poderia me proteger e potencialmente derrubar as pessoas que tentaram me usar como escudo para seus crimes. Nathalie marcou uma consulta com o ex-promotor federal que ela conhecia, alguém que poderia nos dizer se tínhamos evidências suficientes para abordar as autoridades ou se precisávamos reunir mais antes de tomar qualquer atitude. A promotora era uma mulher chamada Catherine Vale, que havia deixado o governo para trabalhar na área privada, cuidando da defesa de crimes de colarinho branco para clientes que podiam pagar seus honorários substanciais. Ela concordou em analisar nossas evidências como um favor a Nathalie, não cobrando nada pela consulta inicial, mas deixando claro que se isso fosse além, ela precisaria ser contratada adequadamente. Catherine passou 3 horas na sala de conferências de Nathalie revisando tudo o que havíamos compilado. Ela fazia anotações em um bloco de notas, ocasionalmente fazendo perguntas sobre transações específicas ou solicitando esclarecimentos sobre datas e valores. Ela examinou as assinaturas falsas nos documentos, comparando-as com a minha assinatura real na minha carteira de motorista e em outros documentos legítimos. Ela leu as mensagens de texto entre Escher e Siena, sua expressão permanecendo profissionalmente neutra mesmo quando o conteúdo se tornava explícito ou particularmente cruel. Quando ela finalmente olhou para cima, largando a caneta com cuidado deliberado, sua expressão era séria de um jeito que fez meu estômago apertar de expectativa. Isso é substancial, disse ela, e senti algo se soltar no peito, algo que eu não sabia que estava segurando. Isso é fraude federal, lavagem de dinheiro, roubo de identidade. Se você levar isso ao FBI, eles vão investigar. Não tenho dúvidas disso. As evidências que você compilou são melhores do que aquelas com as quais a maioria dos agentes começa quando abre casos. Ela fez uma pausa, e eu sabia que uma ressalva estava chegando. Mas você precisa entender o que está começando. Depois que você leva essas informações às autoridades federais, não há como voltar atrás. Seu marido saberá que você é a fonte. Ele pode persegui-la judicialmente, contratando advogados para alegar que você está mentindo ou é instável. Ele pode persegui-la financeiramente, tentando congelar bens ou alegando que você lhe deve dinheiro. E dadas suas conexões com Torres, que tem laços documentados com pessoas que não resolvem problemas por meios legais, ele pode persegui-lo de maneiras mais diretamente perigosas. O aviso pairou no ar entre nós. Nathalie estendeu a mão e apertou a minha, num gesto de apoio e solidariedade. Pensei no que Catherine realmente estava me perguntando. Eu estava preparada para me colocar na mira? Eu estava preparada para potencialmente passar meses ou anos travando batalhas jurídicas e observando por cima do ombro? A resposta veio mais facilmente do que eu esperava. Ele já destruiu a minha vida, eu disse baixinho. Ele roubou minha identidade, falsificou minha assinatura em documentos criminais, teve um caso enquanto planejava me incriminar por seus crimes. O que mais ele pode fazer comigo que já não tenha feito? Pelo menos, se eu revidar, tenho uma chance. Se eu não fizer nada, me tornarei exatamente o que ele tentou me transformar, uma vítima com muito medo ou fraca demais para se salvar. Catherine assentiu como se aquela fosse a resposta que esperava ouvir. Então precisamos ter certeza absoluta de que você está protegida antes de fazer qualquer coisa. Precisamos de documentação que comprove que você foi uma vítima involuntária, não uma participante. Nos dias seguintes, Nathalie me ajudou a elaborar um cronograma detalhado de cada documento que assinei sem entender completamente, de cada transação que foi feita em meu nome sem meu conhecimento ou consentimento genuíno. De todas as maneiras, Escher roubou sistematicamente minha identidade ao longo do nosso casamento. Incluímos referências de personagens de pessoas que me conheciam bem. Emma escreveu uma declaração sobre meu caráter e confiança. O diretor da escola primária onde eu lecionava escreveu sobre minha integridade e falta de sofisticação empresarial. Minha mãe, apesar de não entender completamente o que estava acontecendo, escreveu sobre como eu sempre confiei completamente em Escher e me submete ao seu julgamento em questões financeiras. Foi humilhante documentar minha própria ingenuidade com tantos detalhes explícitos. Criar um registro de quão facilmente fui enganado e manipulado. Cada página parecia uma admissão de fraqueza ou estupidez. Mas também foi estranhamente libertador.
Cada documento que eu concluí era mais um passo em direção à liberdade, mais um tijolo no muro que eu estava construindo entre mim e o homem que tentará me destruir. Eu não estava mais me escondendo, fingindo ou dando desculpas. Eu estava encarando exatamente o que tinha acontecido e reivindicando meu direito de lutar contra isso. Enquanto isso, Asher não tinha ideia do que eu estava planejando contra ele. Marcos continuou sua vigilância, documentando todos os encontros com Torres. Todas as tardes que Asher passava com Sienna no hotel onde moravam, cada movimento que sugerisse atividade criminosa em andamento. As fotografias se acumularam, criando uma linha do tempo visual dos crimes em andamento. Asher tentou entrar em contato comigo mais algumas vezes durante esse período. E-mails perguntando sobre endereços de encaminhamento para correspondências que ainda chegavam em nossa antiga casa. Mensagens de texto sobre contas compartilhadas que precisavam ser fechadas ou transferidas. Respondi apenas por meio do escritório de Nathalie, pedindo ao seu assistente jurídico que enviasse e-mails frios e profissionais, sem nenhuma possibilidade de manipulação pessoal e sem abertura para que ele me manipulasse emocionalmente. Por meio de Marcos, descobri que Asher estava ocupado construindo sua própria narrativa. Ele contava às pessoas que eu havia me mudado repentinamente depois da festa de aniversário, que eu estava tendo algum tipo de colapso ou crise, que ele estava preocupado comigo, mas não sabia onde eu estava ou como me ajudar. A história que ele estava construindo retratava como um marido preocupado lidando com uma esposa instável, reforçando a narrativa que ele havia começado com aquele brinde público. Certa tarde, minha mãe me ligou chorando, dizendo que pessoas do nosso antigo círculo social estavam perguntando se eu estava bem, se eu precisava de ajuda profissional, se havia algo que pudessem fazer. Sussurros e rumores estavam se espalhando exatamente como Asher pretendia. Você tem que confiar em mim, mãe, eu disse, sentindo cansaço na minha própria voz. Eu sei que isso parece ruim. Sei que as pessoas estão falando e dizendo coisas que me fazem parecer louca ou quebrada, mas prometo que estou fazendo exatamente o que preciso fazer. Não posso explicar tudo ainda, mas explicarei. Só confie em mim um pouco mais, por favor. Ela não entendia, e eu podia perceber sua confusão e preocupação em cada palavra que dizia. Mas ela acabou parando de insistir em explicações que eu ainda não conseguia dar. Eu passava as noites no pequeno apartamento que aluguei do outro lado da cidade. Um modesto apartamento de um quarto que custava uma fração do que tínhamos em nossa casa colonial. Revisei documentos até meus olhos arderem. Construí linhas do tempo até que a sequência de eventos ficasse gravada em minha memória, preparado para o momento em que finalmente estaria pronto para contra-atacar. E lentamente e metodicamente, com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim e queriam justiça, construí um caso forte o suficiente para derrubar o homem que pensou que tinha me destruído. Catherine Vale fez a introdução que mudaria tudo. Ela me ligou numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois da nossa consulta inicial, e me disse que tinha marcado uma reunião com alguém com quem eu precisava conversar. A agente especial Raquel Morrison, da Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Catherine explicou que o agente Morrison tinha a reputação de capturar criminosos de colarinho branco que se achavam intocáveis, pessoas com dinheiro, conexões e advogados caros que nunca enfrentaram consequências reais por nada em suas vidas. Ela é exatamente quem você precisa, disse Catherine. Mas preciso avisá-la. Assim que você entrar naquele prédio federal e apresentar essas provas, estará dando início a eventos que não podem ser interrompidos ou controlados. Não há como voltar atrás nessa decisão. Catherine marcou a reunião para a terça-feira seguinte, dando-me vários dias para me preparar mental e emocionalmente para o que eu estava prestes a fazer. Ela me avisou que o FBI investigaria tudo, inclusive eu, pelo menos inicialmente. Eles precisariam verificar se eu era realmente uma vítima involuntária, e não um participante que se esquivou ou estava tentando evitar consequências. Você precisa estar preparado para esse nível de escrutínio, disse ela. Eles farão perguntas difíceis. Eles analisarão todos os aspectos da sua vida. Eles conversarão com pessoas que você conhece e com quem trabalhou. Você está pronto para isso? Eu disse a ela que estava preparado porque passei semanas documentando exatamente como fui enganado, construindo um caso para minha própria inocência que era quase tão completo quanto o caso que eu estava construindo contra Asher. Mais do que isso, eu estava pronto para parar de ter medo. Durante 3 semanas, fiquei olhando por cima do ombro, me perguntando se Asher ou Torres descobririam o que eu estava fazendo, me perguntando se eu deveria simplesmente pegar meu dinheiro e desaparecer em algum
lugar onde eles nunca me encontrariam. Mas correr era como deixá-los vencer. Como confirmar que eu era exatamente a pessoa fraca e assustada que Asher sempre acreditou que eu era. Na noite anterior ao meu encontro com o agente Morrison, sentei-me no meu pequeno apartamento, cercado por caixas de documentos, e pensei nos últimos 5 anos do meu casamento. Eu fui uma boa esposa em todos os sentidos que soube ser, leal quando a lealdade era necessária, confiante quando a confiança era solicitada, apoiando as ambições e a carreira de Asher, mesmo quando eles o tiravam de casa por vários dias. E ele transformou tudo isso em uma arma, transformando meu amor em uma ferramenta para seus crimes, transformando minha confiança em um escudo atrás do qual ele poderia se esconder. Entrei no escritório de campo do FBI na terça-feira de manhã carregando uma mala com rodinhas cheia de evidências, o tipo de mala que as pessoas levam nas férias quando planejam ficar fora por semanas. A triagem de segurança na entrada demorou mais que o normal por causa da quantidade de papéis que eu carregava, mas finalmente fui liberado e direcionado para o 4º andar, onde o agente Morrison estava me esperando. Ela me encontrou em uma sala de conferências que era deliberadamente impessoal, paredes cinzas, uma mesa longa e nada que pudesse distrair da tarefa séria de investigar crimes federais. A agente Morrison era uma mulher de quase 50 anos, com cabelos escuros presos para trás em um estilo prático e olhos que pareciam enxergar através de qualquer fachada que as pessoas tentassem apresentar. Ela tinha o comportamento prático de alguém que entrevistou centenas de criminosos, vítimas e testemunhas e conseguia dizer em minutos em qual categoria cada pessoa se enquadrava. Ela gesticulou para que eu me sentasse, e eu obedeci, colocando minha mala no chão ao lado da cadeira. Senhora Bennett, disse ela, e notei que ela não usou meu primeiro nome, mantendo uma distância profissional. Catherine Vale me explicou de modo geral por que a senhora está aqui, mas eu gostaria de ouvir a história diretamente de você. Comece onde achar que eu preciso começar e não tenha pressa. Não vou a lugar nenhum. Então contei tudo a ela, começando pela festa de aniversário, porque foi aí que meu próprio entendimento começou. Descreve que estava naquele salão de baile na propriedade Greenbrier, ouvindo meu marido dizer a 100 pessoas que ele gostaria de nunca ter se casado comigo, observando-o ir embora sem dar explicações. Contei a ela sobre os documentos que encontrei nos dias seguintes, as assinaturas falsificadas, as propriedades falsas, o dinheiro sendo lavado por meio de empresas de fachada que existiam apenas no papel. O agente Morrison ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de notas, mas principalmente apenas me observando com uma intensidade que parecia estar sendo radiografada. Percebi que ela estava procurando por pistas, sinais de que eu estava mentindo, exagerando ou omitindo meu próprio envolvimento em quaisquer crimes que tivessem sido cometidos. Quando terminei de resumir minha história, abri a mala e comecei a organizar os documentos na mesa de conferências em pilhas organizadas. Extratos bancários mostrando o esvaziamento sistemático das nossas contas conjuntas. Escrituras de imóveis com minha assinatura falsificada em imóveis que eu nunca tinha visto ou ouvido falar. Mensagens de texto entre Asher e Sienna discutindo o caso dele e seus planos para minha destruição. Fotografias de vigilância de Asher se encontrando com Vincent Torres em locais ao redor de Charleston. A análise contábil forense de David mostrou exatamente como o dinheiro foi lavado por meio de transações imobiliárias falsas. Os relatórios de investigação de Marcos documentam padrões de comportamento criminoso ao longo de vários anos. Eu havia trazido para eles tudo o que Asher havia feito, embalado, organizado e pronto para ser processado. Anos de fraude dispostos em pilhas organizadas sobre uma mesa de conferência do governo. O agente Morrison passou 2 horas revisando apenas a primeira camada de evidências, fazendo perguntas ocasionais sobre documentos ou transações específicas e solicitando esclarecimentos sobre datas e cronogramas. Quando ela finalmente levantou os olhos da mesa coberta de papel, sua expressão havia mudado de interesse profissional para algo mais sério. Senhora Bennett, isso é substancial. Se tudo que a senhora está me mostrando for verdade, e não tenho motivos, neste momento, para pensar que não será, estamos diante de várias acusações federais. Fraude organizada, lavagem de dinheiro, roubo de identidade, possíveis violações da lei Rico, dada a conexão com Torres, e o que parece ser uma atividade criminosa em andamento. Mas então, o agente Morrison fez a pergunta que eu estava temendo desde que Catherine marcou esse encontro. Por que você não se apresentou antes? Se esses crimes vêm acontecendo há 3 anos, como suas evidências sugerem, por que você só está nos trazendo essa informação agora?
Eu tinha me preparado para essa pergunta, sabendo que ela viria, mas respondê-la foi mais difícil do que eu esperava. Tive que explicar que ia até o jantar de aniversário. Eu não sabia que nada disso existia, que eu era um professor da 4ª série focado em planos de aula e reuniões de pais e professores, não um empresário que entendia de transações imobiliárias ou esquemas de lavagem de dinheiro. Expliquei a ela a cronologia da minha descoberta, explicando como a humilhação pública desencadeou minha investigação. Como cada camada de evidência que descobri revelou crimes mais profundos e perturbadores. Como gradualmente percebi que Asher não estava apenas acabando com nosso casamento, mas me preparando para assumir a culpa por anos de atividade criminosa. O ceticismo da agente Morrison era visível em sua expressão. O leve estreitamento de seus olhos sugeria que ela tinha ouvido histórias semelhantes de pessoas que estavam mentindo. Mas, à medida que ela revisava a documentação da minha ignorância, as referências de caráter de pessoas que me conheciam há anos, o testemunho de Natalie sobre quando exatamente eu soube dos documentos fraudulentos, a prova de que eu imediatamente comecei a me retirar de contas compartilhadas assim que entendi o que estava acontecendo, seu ceticismo gradualmente mudou para algo mais próximo da crença. Você poderia ter fugido, disse ela finalmente, largando o documento que estava lendo. Você poderia ter pegado sua parte do dinheiro da venda da casa e desaparecido em algum lugar onde nunca o encontraríamos. Muitas pessoas na sua posição teriam feito exatamente isso. Por que não fez? Olhei fixamente para ela, querendo que percebesse que eu falava sério em cada palavra que estava prestes a dizer. Ele tentou me destruir. Usou meu nome, minha identidade, minha confiança para cometer crimes dos quais eu nada sabia. Falsificou minha assinatura em documentos que poderiam me mandar para a prisão. Planejou me deixar levar a culpa por tudo enquanto ele fugia com a amante e começava uma nova vida, construída com o dinheiro que roubou. Quero que ele enfrente as consequências do que fez. Consequências reais, não apenas um acordo de divórcio ou alguma multa financeira que ele possa pagar. E quero ter certeza de que ninguém mais se torne um dano colateral em seus planos. Que nenhuma outra mulher tenha que se sentar em uma sala de conferências como esta explicando como seu marido a usou como escudo para seus crimes. A agente Morrison me estudou por um longo momento, e eu quase pude vê-la tomando uma decisão sobre se acreditaria em mim, se comprometeria recursos federais para investigar o caso que eu estava apresentando. Então ela fez mais uma pergunta que determinaria tudo. Você sabe onde e quando seu marido se encontrará com Torres? Se quisermos prosseguir com isso, se quisermos pegá-los em flagrante, em vez de apenas investigar crimes passados, precisamos de informações atualizadas sobre suas atividades. Marcos me forneceu exatamente essa informação, padrões que ele observou ao longo de semanas de vigilância, sugerindo que Asher e Torres se encontravam todas as sextas-feiras à noite em uma propriedade à beira-mar que eles alegavam estar desenvolvendo, mas que na verdade era apenas mais um falso negócio imobiliário criado para movimentar dinheiro. Dei ao agente Morrison o endereço exato, o horário em que as reuniões normalmente começavam e tudo o que Marcos havia observado sobre seus padrões, hábitos. Ela ligou para outra pessoa no escritório, falou em tom baixo que não conseguia ouvir completamente, mas que parecia urgente e operacional. Quando ela desligou, ela se virou para mim com uma expressão que era totalmente profissional. Se seguirmos em frente, será rápido. Precisaremos que você esteja disponível para depoimentos, para entrevistas e perguntas adicionais, possivelmente durante semanas ou meses de investigação. À medida que construímos o caso, sua vida se tornará pública. A mídia vai cobrir isso. Pessoas que você conhece vão descobrir tudo. Você está preparado para esse nível de exposição? Pensei na alternativa, ficar em silêncio e deixar Asher vencer, vivendo com a certeza de que ele tinha escapado impune de tudo. Estou preparado, eu disse, e senti a verdade daquelas palavras se fixar em meus ossos. A agente Morrison assentiu uma vez e estendeu a mão sobre a mesa. Seu aperto era firme e sólido. Então vamos derrubá-lo, ela disse. O FBI agiu com uma precisão que eu não havia previsto. A equipe do agente Morrison passou o resto daquela semana construindo seu caso com eficiência metódica, verificando cada evidência que eu havia fornecido, cruzando referências de documentos com bancos de dados federais, obtendo mandados de juízes que precisavam ser convencidos de que havia causa provável para uma operação tão significativa. Não estive envolvido na maior parte desse trabalho, sendo mantido deliberadamente à distância para que minha presença não comprometesse a investigação ou desse aos advogados de defesa qualquer oportunidade de alegar procedimentos impróprios. Mas Marcos me manteve atualizado por meio de Natalie,
servindo como uma ponte de informações entre meu mundo civil e a operação federal que estava silenciosamente ganhando força. Escher continuava com seus negócios normalmente, completamente alheio ao fato de que toda a sua operação estava prestes a ruir. Ele ainda se encontrava com Torres em vários locais em Charleston, ainda passava as tardes de terça e quinta-feira no Hotel Boutique com Siena, ainda se comportava com a confiança de alguém que acreditava ser intocável. Os relatórios de vigilância de Marcus não mostraram nenhuma mudança de comportamento, nenhuma indicação de que Escher suspeitasse de que algo estava errado. Por que faria isso? Seu plano tinha funcionado perfeitamente até então. Sua instável esposa havia desaparecido após seu colapso público, exatamente como ele havia previsto a todos que perguntavam. Ele estava livre para continuar sua atividade criminosa sem interferência. Na tarde de quinta-feira, Marcus ligou com notícias urgentes. A reunião acontecerá amanhã, sexta-feira à noite, exatamente como o padrão havia previsto. Eles estão movendo algo grande, disse Marcus com a voz tensa, com o tipo de entusiasmo que surge ao ver uma longa investigação finalmente chegar ao seu ápice. Vários veículos estão sendo providenciados. O que parece ser transferência de documentos, considerando que o equipamento está sendo levado para o depósito, possivelmente dinheiro, embora eu não possa confirmar isso sem me aproximar mais do que deveria. É isso. Este é o ápice do que quer que eles estejam planejando. Passei a informação imediatamente para a agente Morrison, ligando diretamente para ela e repassando tudo o que Marcus havia me dito. Ela ouviu sem interromper. Fez 2 perguntas esclarecedoras sobre horários e veículos e depois me disse que retornaria a ligação. Ela retornou em menos de 1 hora. Vamos nos mudar amanhã. A operação está aprovada e as equipes serão informadas hoje à noite. Vocês querem observar? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Eu presumi que descobriria sobre a prisão de Escher depois do ocorrido, talvez recebesse um telefonema do agente Morrison me avisando que tudo estava resolvido. Isso é permitido? Perguntei, sem saber se ela estava fazendo uma oferta genuína ou me testando de alguma forma. Não é típico, ela admitiu. Normalmente não convidamos civis para observar operações ativas. Mas considerando que você nos construiu esse caso, considerando que ele tentou fazer com você, posso providenciar para que você assista de uma distância segura se quiser. Você estaria em um veículo sem identificação, bem longe da ação, mas conseguiria ver tudo acontecer. A escolha é sua. Pensei nisso por uns 10 segundos antes de dizer sim. Eu precisava ver. Precisava assistir ao momento em que Escher percebeu que tudo que havia construído estava desmoronando, que a esposa que ele havia subestimado fora a arquiteta de sua destruição. O agente Morrison me deu instruções sobre onde encontrá-la na noite seguinte, me avisando para não contar a ninguém para onde eu estava indo ou o que faria. Segurança operacional, disse ela. Se a notícia se espalhar de alguma forma, eles podem mudar os planos ou nem aparecer. Na sexta-feira à noite eu estava sentado em um veículo sem identificação a 3 quarteirões da propriedade à beira-mar, com o agente Morrison no banco do motorista ao meu lado, nós dois observando com binóculos o pôr do sol sobre o porto de Charleston. O veículo era deliberadamente indefinido, um sedã cinza que poderia pertencer a qualquer um, estacionado em um local que oferecia linhas de visão claras para a entrada do armazém, mas permanecia longe o suficiente para evitar a detecção. Agente Morrison tinha um fone de ouvido de rádio conectado às equipes posicionadas ao redor da propriedade, e eu ocasionalmente conseguia ouvir fragmentos de comunicação, códigos e indicativos de chamada que não significavam nada para mim, mas transmitiam informações claras aos agentes envolvidos na operação. O SUV preto de Escher chegou ao armazém abandonado exatamente às 7h15, bem no horário previsto. Mesmo a 3 quarteirões de distância, observando com binóculos que o focalizavam. Perfeitamente pude perceber sua confiança na maneira como se movia. A autoridade casual em sua postura ao sair do veículo e olhar ao redor da propriedade. A completa falta de preocupação ou cautela que surgiu ao acreditar que ele estava protegido, que seu plano estava funcionando perfeitamente. Ele achava que sua esposa estúpida e crédula estava em algum lugar do outro lado da cidade lidando com seu colapso, provavelmente chorando e confusa, enquanto ele construía seu império com base em crimes pelos quais ela acabaria sendo culpada. Vincent Torres chegou momentos depois em uma Mercedes preta que provavelmente custou mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Ele estacionou ao lado do SUV de Escher e saiu vestindo um terno caro,
movendo-se com uma espécie de graça controlada que sugeria que ele já havia lidado com situações perigosas muitas vezes antes. Então chegou Siena em seu sedã prateado, parecendo nervosa mesmo à distância, olhando ao redor como se sentisse que algo estava errado, mas não conseguisse identificar o que. Ela se juntou a Asher Torres, e os três ficaram conversando por um momento antes de seguirem em direção à entrada do armazém. A agente Morrison falou baixinho no rádio, com a voz calma e profissional, apesar da tensão que eu sentia irradiando de todos os envolvidos na operação. Todas as unidades mantenham suas posições. Aguardem meu sinal. Precisamos deles lá dentro e envolvidos na transação antes de nos movermos. Observei Asher entrar no armazém com Torres e Siena. Observei a pesada porta se fechar atrás deles e por um momento, tudo ficou perfeitamente parado. O ar da noite estava fresco e claro, e os sons vindos do porto atravessavam a água. Então, o agente Morrison disse duas palavras que mudaram tudo: execute o mandado. Agentes federais chegavam de todas as direções com uma precisão coordenada que era quase linda de se ver. Veículos que estavam estacionados em locais aparentemente aleatórios de repente convergiram para o armazém, bloqueando todas as saídas. Equipes da SWAT com equipamentos táticos surgiram de posições que eu nem tinha percebido que estavam ocupando, movendo-se em direção ao prédio com armas prontas. Carros sem identificação foram bloqueados na rua em ambas as direções. Toda a operação levou menos de 30 segundos desde o comando de Morrison até a contenção completa da propriedade. Observei pelo binóculo, com as mãos tremendo levemente, enquanto os agentes entravam no depósito e o plano cuidadoso que havia levado semanas para ser desenvolvido finalmente era executado. Eles surgiram alguns minutos depois, e eu observei pelo binóculo enquanto Asher era levado para fora algemado. Sua expressão estava se transformando em tempo real. Confusão dando lugar à fúria, dando lugar a algo que parecia assustadoramente com medo quando ele viu o número de agentes ao seu redor e entendeu a escala do que estava acontecendo. Torres estava algemado ao lado dele com uma expressão impassível e em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção, como se aquilo fosse apenas um infeliz contratempo nos negócios e não o fim de sua empreitada criminosa. Siena estava chorando, sua maquiagem perfeita escorrendo pelo rosto em manchas escuras, suas mãos tremendo visivelmente enquanto uma agente lia seus direitos em uma voz distante demais para que eu pudesse ouvir claramente. Eles foram colocados em veículos separados, procedimento padrão para evitar que coordenassem histórias ou destruíssem evidências. Quando o SUV que transportava Asher passou perto de nossa posição de observação, vi seu rosto claramente por um momento através da janela. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído, despojado da confiança e da autoridade que sempre o cercaram como uma armadura. Não mais o empreendedor imobiliário de sucesso que comandava salas cheias de investidores. Apenas um homem algemado enfrentando acusações federais que provavelmente o condenariam à prisão por anos. O agente Morrison se virou para mim, estudando meu rosto na penumbra do interior do veículo. Como você se sente? Ela perguntou. Era o tipo de pergunta que provavelmente tinha uma resposta padrão. Alguma expressão de satisfação ou vingança que as vítimas deveriam sentir quando seus agressores enfrentassem consequências. Mas me surpreendi com minha resposta, com a verdade que veio à tona antes que eu pudesse filtrá-la em algo mais socialmente aceitável. Vazio. Pensei que me sentiria satisfeito ou vitorioso, mas me sinto vazio. A agente Morrison assentiu como se já tivesse ouvido aquela resposta muitas vezes antes, como se fosse mais comum do que satisfação. Justiça não é a mesma coisa que cura, disse ela calmamente. Justiça é apenas o primeiro passo. O trabalho duro vem depois. A cobertura da mídia começou em poucas horas, mais rápido do que eu esperava. Primeiro, notícias locais, interrompendo a programação normal com gráficos urgentes e repórteres sem fôlego. Depois, a cobertura regional foi feita por emissoras do Sudeste, que divulgaram a história. À meia-noite, veículos de comunicação nacionais estavam exibindo segmentos sobre o incorporador imobiliário de Charleston preso em um esquema de fraude multimilionário. O rosto de Asher estava em todos os lugares que eu olhava, nas telas de televisão, no saguão do meu prédio, nos jornais que apareciam.
nas portas na manhã seguinte, nas redes sociais, onde pessoas que nunca o conheciam compartilhavam a história com comentários que variavam de chocados a satisfeitos. A narrativa que ele tentou construir com tanto cuidado sobre mim, a esposa instável que destruiu o casamento deles por meio de seu comportamento errático, desmoronou imediatamente quando os detalhes das acusações federais se tornaram públicos. Pessoas que sentiram pena de mim na festa de aniversário começaram a ligar e enviar mensagens, pedindo desculpas por acreditar nas mentiras dele, perguntando se eu estava bem e se havia algo que pudessem fazer. O Emma veio de Atlanta no dia seguinte à prisão e apareceu no meu apartamento com vinho e desculpas. Eu deveria ter percebido que algo estava errado, ela repetia, sentada no meu pequeno sofá com lágrimas nos olhos. Eu deveria ter questionado mais as coisas. Eu deveria ter pressionado você a me contar o que realmente estava acontecendo. Mas até Emma foi enganada, acreditou na atuação de Asher como marido preocupado lidando com uma esposa instável. Todos tinham sido enganados. Esse era o talento particular de Asher, fazer mentiras parecerem verdades até o momento em que não pudessem mais ser sustentadas. Minha mãe veio ao meu apartamento 2 dias depois da prisão, com o rosto marcado pela preocupação e culpa. Ela chorou enquanto se desculpava por não ter entendido antes, por me pressionar a permanecer em um casamento que estava me destruindo por dentro. Eu achava que ele era um ótimo provedor, disse ela em meio às lágrimas. Achei que você tinha muita sorte. Já te disse isso tantas vezes. Sinto muito. Eu assegurei enquanto ela chorava, percebendo que ela também havia sido enganada, que todos na minha vida eram personagens de uma ficção que Asher havia cuidadosamente construído e mantido por anos. A investigação levou 3 meses para ser concluída e, durante esse tempo, prestei depoimento, respondi perguntas e, lentamente, comecei a recuperar partes de mim que eu não sabia que estavam faltando. O processo legal consumiu enormes quantidades de tempo e energia emocional. Houve depoimentos em que os advogados de defesa tentaram encontrar falhas na minha história, sugerindo que eu sabia mais do que alegava ou que tinha sido cúmplice nas coisas que escondia. Houve audiências em que tive que sentar na mesma sala que Asher, separados por mesas e advogados, mas ainda perto o suficiente para sentir sua presença como um peso pressionando meu peito. Havia perguntas constantes dos promotores que preparavam o caso, repetindo o mesmo assunto repetidamente para garantir que cada detalhe estivesse correto e consistente. Asher foi acusado de 14 acusações federais, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e roubo de identidade. Vincent Torres enfrentou ainda mais acusações relacionadas às suas conexões com o crime organizado, incluindo acusações de extorsão e conspiração que acarretavam penas mínimas obrigatórias. Siena cooperou com os promotores quase imediatamente, fornecendo evidências e testemunhos adicionais em troca de uma pena reduzida e imunidade de algumas das acusações mais graves. A cooperação dela confirmou detalhes sobre a operação que eu só havia conseguido reunir a partir de documentos e vigilância. Ela descreveu como Asher a recrutou para o esquema gradualmente, começando com pequenas tarefas que pareciam legítimas antes de lentamente revelar a verdadeira natureza do que estavam fazendo. O processo legal foi exaustivo de maneiras que eu não havia previsto, não apenas pelo tempo gasto ou pelo desgaste emocional de reviver tudo repetidamente, mas pela maneira como me forçou a examinar cada aspecto do meu casamento e questionar cada memória que eu acreditava ser real. Mas apesar de tudo isso, eu me sentia cada vez mais livre, em vez de cada vez mais sobrecarregado. Cada dia no tribunal era mais um dia em que Asher me via de pé e inquebrável, recusando-me a ser a vítima que ele tentou criar. Eu me vestia com cuidado para cada aparição, usando roupas profissionais simples que projetavam competência e estabilidade, em vez dos itens caros de grife que eu usava. Durante nosso casamento. Respondi a todas as perguntas de forma clara e direta, sem nunca ficar na defensiva ou emocionado, mesmo quando os advogados de defesa tentaram me provocar com reações que me fariam parecer pouco confiável. Natalie ficou comigo durante todo o processo, comparecendo a depoimentos e audiências judiciais, me ajudando a me preparar para o depoimento, me ajudando em momentos difíceis quando o peso de tudo ameaçava me sobrecarregar. Certa noite, depois de um depoimento particularmente brutal, em que o advogado de Asher passou 3 horas tentando sugerir que eu estava ciente da fraude o tempo todo, Natalie e eu sentamos em seu escritório tomando café que havia esfriado horas antes. Você sabe o que realmente é vingança? Ela disse, olhando para mim com uma intensidade que exigia atenção. É viver bem. É se tornar alguém que eles não podem mais tocar. Alguém que existe completamente à margem do dano que tentaram infligir.
Essa é a única vingança que realmente importa no final. Pensei muito nessa observação nos meses seguintes, deixando que ela reformulasse minha maneira de entender o que estava fazendo e por que isso era importante. Quando os veredictos finalmente saíram, eles foram decisivos e inequívocos. Asher recebeu 12 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. Torres recebeu 15 anos. Por diversas acusações. Siena recebeu 5 anos de prisão e foi permanentemente proibida de trabalhar no mercado imobiliário ou em qualquer área de serviços financeiros. Compareci à audiência de sentença, sentado no fundo do tribunal, onde pude observar sem ser o centro das atenções. O juiz proferiu cada sentença com precisão clínica, explicando o raciocínio por trás das decisões e a mensagem que estava sendo enviada sobre a gravidade desses crimes. Asher olhou para mim uma vez, pouco antes de os agentes o levarem para começar a cumprir sua pena. Não sei o que ele esperava ver em meu rosto. Raiva talvez, ou lágrimas, ou satisfação, ou alguma combinação de emoções que lhe dissesse que eu ainda estava emocionalmente conectada a ele, mesmo através do ódio. Não lhe dei nada. Simplesmente o encarei como se fosse um estranho que eu observava com leve curiosidade, que era o que ele havia se tornado. O homem com quem me casei nunca existiu de fato. Eu estava apaixonada por uma performance, um personagem cuidadosamente construído, projetado especificamente para me usar para propósitos que eu nunca entendi até que fosse quase tarde demais. O verdadeiro Asher era aquele que estava algemado, finalmente enfrentando as consequências das escolhas que fez deliberada e repetidamente ao longo dos anos. Após a sentença, saí do tribunal para a brilhante luz do sol da tarde e senti algo mudar fundamentalmente dentro de mim. O peso que eu carregava há meses, talvez anos, para ser sincero, começou a diminuir, não desaparecendo completamente, mas se tornando administrável de uma forma que não era antes. Tomei a decisão de deixar Charleston completamente poucos dias após a sentença. Havia muitas lembranças, naquela cidade, muitos lugares onde eu encontrava pessoas que sempre me viam como a mulher do desastre do aniversário. A história se tornou uma lenda local, recontada em jantares e reuniões sociais como um conto de advertência sobre confiar demais ou um exemplo chocante de quão bem as pessoas conseguem esconder sua verdadeira natureza. Escolhi Portland, Oregon, selecionando deliberadamente um destino o mais longe possível da Carolina do Sul enquanto estivesse nos Estados Unidos continentais. Mudei meu nome de volta para meu nome de solteira por meio de um processo legal, tornando-me Kennedy Artley novamente e recuperando a identidade que Asher tentou roubar e corromper. Encontrei um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, o tipo de lugar onde os vizinhos cuidam da própria vida, mas ajudam se você precisar de alguma coisa. Consegui um emprego como redatora de propostas para uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres a escapar de relacionamentos perigosos, usando minhas habilidades de escrita e minha experiência de vida para ajudar a garantir financiamento para programas que forneciam abrigo, assistência jurídica e treinamento profissional. A ironia do trabalho não me passou despercebida. Passei meus dias escrevendo propostas que descreviam os desafios enfrentados por mulheres que tentavam sair de situações de abuso, as barreiras que as mantinham presas, os recursos de que precisavam para construir vidas independentes. Mas parecia certo de uma forma que eu não esperava. Usar minha experiência para ajudar outras pessoas a encontrar a liberdade deu sentido ao que eu havia sobrevivido. Meus novos colegas de trabalho não sabiam nada sobre meu passado, e eu gostava que fosse assim. Eu não era mais a mulher do vídeo viral de aniversário. Eu era apenas Kennedy, alguém que escrevia propostas de financiamento, fazia caminhadas ao longo do rio Willamette e estava lentamente aprendendo o que era paz genuína depois de anos representando uma versão de felicidade que eu nunca havia realmente experimentado. Emma visitou o local uma vez, viajando para um fim de semana prolongado e trazendo vinho e álbuns de fotos antigos da faculdade. Passamos uma noite na minha pequena varanda olhando fotos de antes de Asher, de quando eu ainda estava tentando decidir quem eu queria ser. E percebi com clareza o quanto de mim havia perdido naquele casamento. Não apenas interesses ou amizades específicas que haviam desaparecido, mas aspectos fundamentais da minha personalidade que eu havia suprimido ou modificado para me encaixar no papel da esposa que Asher precisava que eu fosse. 6 meses depois de começar minha nova vida, recebi uma carta de Asher. Ele havia sido encaminhado pelo escritório de Natalie, e eu o guardei por 3 dias antes de abri-lo, sem saber se ler suas palavras atrasaria o progresso que eu estava fazendo em direção à cura genuína. A carta era curta,
Escrita com sua caligrafia precisa, em papel timbrado da prisão. Ele não se desculpou pelo que fez. Não assumiu a responsabilidade pelos crimes que cometeu ou pelas maneiras como me usou e traiu. Em vez disso, ele escreveu sobre como eu o traí ao ir ao FBI, como eu destruí sua vida e seu futuro, como eu nunca entenderia a pressão que ele estava sofrendo ou as situações impossíveis que ele estava tentando enfrentar. A carta era uma obra-prima de desvio e autopiedade, sem assumir responsabilidade e atribuindo toda a culpa às circunstâncias e a outras pessoas. Li uma vez, sentado à minha pequena mesa da cozinha, e não senti nada além de uma espécie de pena distante por alguém tão fundamentalmente incapaz de se ver claramente. Depois, queimei-o na pia da cozinha, observando o papel enrolar e escurecer até que não restasse nada além de cinzas que joguei no ralo. Aquela carta foi o último pedaço de Escher que permiti entrar na minha vida, ou nos meus pensamentos. Agora, minha mãe liga todo domingo, e reconstruímos algo honesto entre nós depois de anos de um relacionamento que parecia bom por fora, mas que carecia de profundidade genuína. Ela se desculpou por me pressionar a ser a esposa perfeita, por me importar mais com as aparências e posição social do que com minha felicidade real. Agora falamos sobre coisas menores durante nossas ligações: seu jardim e os tomates que ela está cultivando, meu trabalho e a proposta de financiamento que estou lutando para terminar. A vida que estou construindo aos poucos em uma cidade onde ninguém conhece minha história. Às vezes, ela pergunta-se: estou feliz, e eu digo a verdade sem rodeios. Estou chegando lá. A felicidade não é um destino que alcancei no dia em que Escher foi condenado, ou no dia em que me mudei para Portland, ou qualquer momento específico que eu possa apontar e dizer que foi quando tudo mudou. É algo que estou construindo lenta e deliberadamente em uma vida que finalmente é completamente minha. Emma me perguntou recentemente, durante uma de nossas conversas telefônicas, se eu me casaria novamente. Se eu conseguiria confiar em alguém o suficiente depois de tudo o que aconteceu. Eu disse a ela que talvez um dia, mas não porque preciso de alguém para me completar, me dar estabilidade ou dar sentido à minha vida. Eu já estou completo. A vingança nunca foi realmente sobre destruir Escher ou vê-lo enfrentar as consequências, embora isso fosse necessário e importante. A vingança era sobre me recusar a deixá-lo me destruir, sobre me tornar alguém que não poderia ser tocado ou diminuído pelo que ele tentou fazer. E no final, foi exatamente isso que eu fiz. Se essa história de justiça e resiliência manteve você cativado até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Kennedy entrou no escritório do FBI com uma mala cheia de evidências, assumindo o controle de sua própria história. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias poderosas de coragem e transformação como esta.